o bolsonarismo gerou muito sofrimento, inclusive para mim, dentro do contexto mais amplo da igreja. Mas eu queria fazer uma pergunta realmente com sinceridade, porque eu acho que o seu caminho está sendo muito sincero. Claro. Você usou a seguinte expressão: a igreja olhou para Bolsonaro e viu uma redenção. Essa expressão. Sim. Só que esse Bolsonaro, e eu pergunto isso com toda a sinceridade no meu coração, porque eu quero entender até para melhor dialogar com as pessoas. Sim. A igreja olhou para Bolsonaro e viu uma redenção. Foi o que você disse sobre aquele momento. Mas nesse momento, Bolsonaro, na sua história, já tinha elogiado a tortura e já tinha torturadores como heróis. Ele já tinha falas de desprezo às nossas irmãs, mulheres. Ele já tinha frases de desprezo e desdém à nossa história, como homens e povo negro. Sim. Ele já tinha uma moral armamentista, destilando ódio contra adversários políticos. Ele já tinha dito que o erro da ditadura foi ter matado pouco ou ter torturado e não ter matado. Ele já tinha tudo isso. Eu nunca me decepcionei com o Bolsonaro, porque diante da história dele eu nunca esperei nada de bom, de sensível, de humano, de empático, de misericordioso. Ele sempre foi isso, descarada e publicamente zombando de mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pessoas que divergiam dele, dizendo que o erro foi ter torturado e não ter matado, ou ter torturado pouco. Então eu fico com dificuldade em entender como um ser humano que também precisa de misericórdia, eu não devolvo a ele o mal que ele destila contra nós. Claro. Eu não tenho isso no meu coração. Mas a sua biografia tão contrária à democracia, à empatia, à cidadania e ao espírito do evangelho, e eu queria entender de quem estava lá e mudou de posição. Sim. E eu valorizo isso, eu não sou de ficar no dogmatismo político, a gente pode mudar, trocar de ideia. Acho hoje a sua posição importante para a democracia brasileira e tomara que nós dois estejamos no parlamento ano que vem, debatendo, divergindo, convergindo. Mas você esteve lá. E quando você fala, a gente viu uma redenção social em Bolsonaro, mas ele já tinha falas de desprezo à humanidade. Como é que isso aconteceu? Eu queria muito entender. Eu entendo isso e essa sua pergunta ela é fundamental. Ela é muito importante. Primeiro, eu baseio isso em alguns pontos, que eu vou tentar aqui lembrar de todos eles. Primeiro, na própria ignorância do conhecimento político da história dele. Ok? Primeiro ponto é este. A ignorância, você não tem como cobrar de boa parte da camada evangélica, que é uma camada socialmente simples, de um povo simples, e que não acompanha a política, que não acompanha a história, e que facilmente são dominados pelos algoritmos, não é? Não tem como cobrar o conhecimento prévio, político, histórico desta figura que Bolsonaro encarnou. Então, o primeiro ponto é a própria ignorância. O segundo ponto, e aí você há de concordar também comigo, porque é uma frase bíblica, a própria Bíblia, ela nos alerta que Satanás ele tem o poder de se transformar em anjo de luz e com o poder de enganar até mesmo os escolhidos, não é? Sim. Ou seja, eu não estou querendo satanizar aqui Bolsonaro e nem fazer uma comparação direta entre ele e Satanás, longe de mim fazer isso, mas o que a Bíblia está... E a Bíblia também fala, para ser mais brando nessa minha comparação, ela fala dos falsos profetas que surgiriam no meio do povo, se possível, e chega a falar também de alguns que viriam em nome de Cristo e outros que se diziam o Cristo e que seriam de alguma forma canais de mentira e que iriam levar o povo também. Então, essa fragilidade da igreja por falta do conhecimento
e o conhecimento aqui transcende a Bíblia, Sim, sim. é a luz da verdade, não é? Ela faz com que você seja levado por esse movimento que nós fomos levados também, não é? E há um outro ponto, e aí é que eu me responsabilizo, e responsabilizo os pastores, não é? E principalmente aqueles que não vieram a público ainda dizer eu me arrependo, tá entendendo? Eles ainda são responsáveis pela idolatria que entrou no corpo de Cristo, porque você sabe que quando nós temos por tradição, e alguns irmãos mais ortodoxos, né, mais conservadores, até mesmo se o Robertinho for lá na igreja e a gente quiser aplaudi-lo por algum feito nobre que ele tenha feito, o pastor mais ortodoxo, ele diz, irmãos, vamos aplaudir a Jesus Cristo pela vida do Robertinho. Ou seja, o aplauso nem pode ser direto a você para não tomar a glória que é do Senhor. Pois bem, esses mesmos pastores permitiram que nós gritássemos mito, 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 que é louvor a um homem dentro do templo. Você está entendendo a gravidade do que aconteceu?